Bem-vindo, meu irmão. Prazer te receber aqui. Obrigado aí pela sua gentileza de estar sempre conosco. E parabéns por esse projeto arrojado e interessante, cara. Pois é, Flávio. Boa tarde já. Aí os ouvintes do pod, do, aqui não é o podcast, aqui é o. Como é que vocês chamam? O Talk Show. Né? Então os ouvintes aí, Júlio já fez uma gracinha aqui, porque Júlio tem que aproveitar a oportunidade. Já botou aqui Fábio agora mais novo, o único diretor de cinema. Não, único não, mais novo talvez. Único não. Mas a gente, por conta de um edital, e daí a importância dos editais culturais, Sim. por conta do edital da Lei Paulo Gustavo, a gente colocou na tela do cinema um sonho antigo, um conto que eu havia escrito há 20 anos atrás, quando eu caminhava com o professor Wagner Navega pelas estradas aí da Serra do Sambê, denunciando aí os desmatamentos e tudo mais. Então, na época, eu escrevi um conto. E agora, né, tantos anos depois, 30 anos depois, a gente colocou esse conto num curta-metragem através do edital da Paulo Gustavo. E o conto é a lenda da pedra do Índio Chorão, porque, a princípio, a gente aborda uma história de dois indígenas, possivelmente tupinambás. A gente fala tupinambás porque assim, várias classes de indígenas habitaram todo o litoral brasileiro. Uhum. E a gente fala dos primeiros habitantes. Mas parece que aqui nesse território nosso os tupinambás eram predominantes. Porque assim, né? os tupinambás, eles eram assim, eles tinham uma maioria dentro dessas classes. Na verdade, o território deles maior mesmo era aquela região ali do Ceará e tudo mais. E aqui nós tínhamos, por exemplo, os cariocas. O nome carioca vem de uma tribo indígena, né? Uhum. E muita gente não sabe disso. Mas o tupinambá é o nome mais conhecido. Então eu preferi fazer como tupinambá para trazer um pouco mais desse conceito. E o interessante é que assim, são dois indígenas lá no ano 3000 a.C., né? Quando esse espaço aqui era, assim como você citou aí o Campo do Paulão, que hoje virou moradia, mas na época era só capim, né? E antigamente você só tinha mata fechada e rio caudaloso aqui, né? E o interessante, rapaz, é que o meu conto não tinha vinculação com o Índio Chorão, na verdade. Ele abordava a questão desses dois indígenas que serviam a um tirano. O chefe tribal era um homem assim muito ruim, muito tirano. E um desses indígenas, que na verdade eles eram irmãos gêmeos, né? O curta não fala isso. Deixa eu dar um spoiler aqui, porque o projeto, na verdade, é de um longa-metragem. Então, o longa-metragem ele tem uma história bem mais elaborada do que o curta. Como o recurso do edital só dava para fazer um curta, então a gente mesclou a ideia, né, no curta-metragem. E então esses dois irmãos, um foi criado, eles, na verdade, o curta não fala isso, eu estou dando spoiler do longa-metragem. Eles perdem os pais numa daquelas disputas tribais, e um é criado pelo pajé, e aí passa a ter um conhecimento sobre ciências, sobre natureza, né? E o outro é criado pelo chefe da guarda lá, então é um cara mais truculento que não. E numa loucura lá do chefe tribal, ele quer matar um terço da população. E um desses irmãos, que foi criado pelo pajé, ele consegue, numa estratégia muito fascinante, não vou falar qual, porque aí você vai ter que assistir para saber, mas numa estratégia muito fascinante, ele consegue salvar o povo desse genocídio, né? O povo não entende a estratégia dele e acaba assassinando tanto o rei, eles fazem uma revolução, assassinam tanto o rei quanto os dois irmãos. Depois, quando o povo compreende que assassinou seu próprio salvador, num ato de remissão, eles esculpem a face do seu salvador numa pedra. E a gente vai mostrar alguns trechinhos ali. E naquele momento de remissão, né, quando a pedra fica pronta, lá esculpida a imagem, a face de Abaetê, que é o nome desse índio, a história é sobre Abaetê e Abaeté. Abaetê significa em Tupi-Guarani homem íntegro e correto. Abaeté significa homem repugnante.
A Abaeté segue a ordem de boa, que o rei mandou fazer, ele estava lá, tá nem aí, saiu para executar mesmo. E já Abaeté não, Abaeté era uma pessoa que a sua integridade não permitiu que ele cometesse uma ordem errada, principalmente entendendo que se tratava de uma insanidade por parte lá do soberano. E o povo, então, naquele momento de comoção, né, começa a chorar, pedindo perdão, e Tupã, então, faz rebombar um trovão e faz com que aqueles olhos começassem a chorar. E aquilo vira um sinal para aquela tribo. Toda vez que a tribo cometia uma coisa errada, a imagem chorava. E aí eles se arrependiam. Né? Aí, como eu estava dizendo, a história em si não tinha ligação com o Índio Chorão. O conto contava essa história, contava sobre o genocídio e contava sobre a salvação do povo nessa estratégia usada por Abaeté. E aí, numa reunião assim comum com fazedores de cultura e o Sebrae, eu falei sobre esse projeto, né, para participar do edital, e Juca Goulart deu uma ideia fantástica. Falei, por que você não vincula o Índio Chorão? Já que é uma imagem de Rio Bonito já tão esquecida, né? E aí a gente fez essa adaptação de roteiro, tanto que lá nos créditos fiz questão de colocar a adaptação de roteiro de Juca Goulart, né, da honra a quem tem honra. Mas a ideia foi fantástica, por quê? Porque a gente conseguiu mesclar dentro da ideia do curta, que a princípio era uma ideia apenas educacional, uma ideia ambiental. Porque quem assistiu o curta vai perceber essa história que eu contei, né? Que a imagem passava a chorar quando algo estava errado. Na vida real aconteceu o oposto. Eu estava pensando nisso aqui. A imagem parou de chorar. Ela chorava porque havia duas fontes d'água, né? Dois mananciais que faziam com que das cavidades oculares brotassem aquela água. Então daí ficou conhecido como Índio Chorão. Porém, há 30 anos atrás, quando ele parou de chorar, 30 ou 40, não sei há quanto tempo isso aconteceu, ele já sinalizou um alerta, ó, tá errado, porque se eu parei de chorar, é porque o desmatamento aqui fez com que essas fontes d'água secassem, né? Então a gente faz essa abordagem quando passa o curta-metragem nas escolas. Como contrapartida do edital, eu tenho que fazer uma apresentação pública e tenho que fazer apresentação em 3 escolas estaduais e 3 municipais. Então já apresentamos no Desembargador, foi fantástico, teve uma interação assim, fantástica. Apresentamos também no Dirceu, também foi fantástico também. Falta apresentar no Barão, estou esperando a data. E me pediram e eu apresentei lá em Basílio, lá no Antônio Lopes Campos Filho. É uma escola pequena. Então, uma única apresentação, a gente já abarcou lá os alunos todos. E estou aguardando as datas da Secretaria de Educação para passar no Colégio Municipal, no Raubino e possivelmente no Kingston, né, para tentar abarcar os 3 distritos aqui da cidade. Então, dentro, a gente aborda assim, uma série de... Depois que passa o curta, a gente aborda uma série de situações que ele remete. Primeira coisa, essa questão que está muito recorrente sobre índio, né? Que hoje nós aprendemos, a evolução nos ajudou a entender que não é índio, é indígena. Porque índio se tornou uma palavra pejorativa. Por que índio? Porque os portugueses chegaram aqui, estavam os habitantes aqui e foram chamados de índios. E o índio passou a ser extremamente desrespeitado, desconhecido, passou a ser dizimado. A gente vê, por exemplo, os filmes de faroeste, né? E a gente torce lá pelos mocinhos, né? Que estão dizimando aqueles índios todos, que estão desbravando o oeste, e sai dizimando tudo. E a gente acha aquilo fantástico, fabuloso, mas por falta de entendimento. A mesma coisa aconteceu no Brasil, os bandeirantes. Bandeirantes massacraram os índios, os espanhóis, por exemplo. Você vê tribos como os astecas, os incas, os maias, que tinham uma civilização avançadíssima. Foi tudo dizimado. Dizimado assim, sem dó nem piedade, né, por pessoas lá da Europa que entraram aqui. Então, assim, essa terra tinha dono. Então, uma das perguntas que me fizeram, por que você vai fazer o workshop no dia 19 de abril? Porque acabou que coincidiu com a Semana Santa, né? Verdade. Eu nem sabia que seria a Semana Santa depois que eu vi. E que é
a gente aprendeu até aqui esses dias que era dia do índio, né? Exatamente. 19 de abril. E por isso que a gente escolheu essa data. Porque, a princípio, a ideia seria fazer no Parque da Caixa d'Água, mas por conta da obra lá que está Sim. ocorrendo, o parque está fechado sem nenhuma ideia de quando vai Estrutura, reabrir. né? Não, isso não se sabe quando vai reabrir. Quem assistiu o curta vai ver que até isso ficou legal, porque a pedra onde está, se as pessoas que conhecem o Parque da Caixa d'Água fizer uma ideia territorial, vai ver que ela fica em frente a um vale. Porque em frente ali tem aquele vale, tem aquele morro e tem um outro morro, né? Sim. E aquele vale foi chamado no curta-metragem de Vale do Monturo, é onde as pessoas foram jogadas para sofrer o genocídio, né? E aí até nisso ficou legal porque coincidiu com a questão da pedra do Índio Chorão. E eles esculpiram a pedra em frente ao Vale do Monturo por conta do que ocorreu lá. Eu não quero dar detalhes maior para gerar essa curiosidade das pessoas assistirem o curta-metragem. Tem até um trailer aí, não sei se podemos já Podemos. passar o trailer? Pode, passa o trailer. Então aí. vamos passar o trailer aí, porque a partir daí a gente vai confabulando umas coisas. Que bacana, cara. Rapaz, na verdade eu digo que foi um encontro de genialidades ali. Eu dei sorte de conseguir algumas pessoas que eu considero geniais, né? Começando aí a Renatinha Egger, que fez toda a narração do conto, né? Uma atriz ribonitense fantástica. Inclusive recebeu agora há pouco tempo uma moção na Câmara Municipal Niterói, né? de Niterói, exatamente. E, cara, a Renata, ela fez um trabalho fantástico, principalmente porque quem escutou até achou a pessoa é paulista, porque está puxando no S e tal. E depois a gente vai escutar um trechinho ali, vocês vão ver que realmente ela faz uma narração puxando no S, porque, conforme eu falei, o objetivo é um longa-metragem, né? E no longa-metragem, quem faz essa narração é uma deusa que era adorada pelos indígenas da época, principalmente os maias, astecas, que é Quetzalcoatl, que é a deusa da serpente emplumada. Acho que é esse a forma que fala o nome, que é um nome asteca, não sei qual é a pronúncia exata, né? E ela é uma serpente, então ela procura dar um sibilo na voz, né? Ela faz um puxado de S para dar aquele sibilo e ela deu uma entonação Aliás, é bem na característico parte isso, né? dramática, né? É bem característico isso, né? Todas as encenações, geralmente, que tem serpente falando, tenta se dar Sim, exatamente. né? Vários Aquele filme Mowgli, por exemplo, o tem aquela Mowgli, serpente, isso, né? exatamente. Você vê ela falando. É. Até nos filmes bíblicos, Sim, quando todos os eles têm. antigos que faziam aquela história de Eva, Isso. a serpente quando vinha enganar com aquela voz sibilosa, né? Vamos dizer assim. E aí nós conseguimos, através de algumas conexões, encontrar alguns artistas fantásticos, né? Citei a Renata, o Lucas Nascimento, por exemplo, é um cara que
É um desenhista, assim, de uma habilidade, rapaz, impressionante. Porque, Flávio, uma coisa é você desenhar, a outra é você passar emoção no seu desenho. Então, você, por exemplo, fazer uma imagem de um rosto e dar àquela imagem uma emoção de tristeza, de espanto, de alegria, tem que ser muito bom. E o Lucas Nascimento, rapaz, é um cara fantástico, é um dos grandes artistas aqui da cidade de Rio Bonito. Então, toda a parte de storyboard, toda a parte de pintura foi feita por ele, né? Vai estar também lá no workshop falando um pouquinho da técnica que ele utilizou. O Lucas Teixeira, um outro Lucas, que já é um cara muito fera na parte da animação, ou seja, ele pegou aquele desenho que o Lucas Nascimento desenhou e ele transformou aquilo em animação, né? Usando uma técnica muito interessante. Ele até me passou aqui a técnica, que eu vou falar para vocês agora aqui. Comic Motion Design. É um trabalho em 2D que você pega uma pintura e transforma aquilo numa animação. E o Thiago Bronzato, que é surdo mesmo de nascimento, ele fez toda a parte da tradução em Libras, vocês vão ver ali quando eu passar um outro trecho. Ele fez um trabalho muito bacana também. Ele é casado com a Josiane é tradutora. Então, como ele é surdo, ela teve que traduzir todo o conto para Libras e o Thiago, então, fez a interpretação para a janela de Libras. Cara, e o Johnny Almeida, né, que é um amigo meu de muitos anos, que fez aquela parte instrumental toda. Ele inclusive, criou instrumentos especificamente para fazer alguns sons que vocês ouviram ali. Alguns instrumentos existem, de fato. Ele é luthier e ele fabrica instrumentos não só de madeira, mas também de PVC, faz violino de PVC, faz saxofone, faz instrumentos de percussão. Ele pega um barril de chopp velho e transforma num tanque drum. Um tanque drum é um instrumento que você bate, que tem um som maravilhoso, que você não consegue nem falar que aquilo foi um barril de chopp. É uma espécie de um carrão, um negócio assim. Parecido, só que metálico, Sim, né? sim. Ele pega aquilo que fica dentro do pneu, como é que se fala? Que você enche? Câmara de ar. Câmara de ar. Ele pega uma câmara de ar de trator e faz aquele instrumento. Pô, tô tendo uns brancos assim impressionantes, não sei se é a idade já. Aquele instrumento tocado por gaita de fole. É mesmo? O cara faz uma gaita de fole assim, ele tocou na abertura do Rio Jazz, aquele Rio das Ostras Jazz que ele costuma ter. Uma das aberturas ele tocou a gaita de fole que ele mesmo preparou. Ele vai estar também no workshop, vai trazer esses instrumentos. E ele precisava dar algumas tonalidades indígenas, né? Então ele trouxe alguns instrumentos que ele criou e fez um canto indígena que está também dentro do curta-metragem. Então, assim, a trilha sonora eu deixei por conta dele, não precisei nem me preocupar. Ele, na genialidade dele, ele conseguiu abarcar tudo. E ficou assim muito bem feito, né? Gravamos na Casa dos Músicos, porque uma coisa importante do edital é justamente você priorizar os artistas locais, né? Então, você vê, gravou na Casa dos Músicos, a finalização foi na empresa Improvement, do Hudson Paixão, e a gente foi, só o Johnny é o único que é de fora, que é um amigo meu de muitos anos, mas hoje ele está morando lá na entrada de Búzios. Todo o restante a gente conseguiu agregar dentro da própria cidade, né? Então isso é importante, porque você recebe um recurso e esse recurso acaba voltando, né? Através dos impostos para o município. Então é isso, a gente vai fazer a exibição no dia 19, Dia dos Povos Originários, o antigo Dia do Índio. E, aliás, uma coisa importante que eu queria falar também, e eu falo isso nas escolas, as pessoas não conseguem enxergar os indígenas como um povo que tem a sua exclusividade, que tem a sua vida própria. O indígena ainda é visto ou mal visto com muita discriminação. Você imagina o seguinte, Flávio, você é uma pessoa religiosa, né? Então, se você vê, por exemplo, a Bíblia sendo usada no carnaval de uma forma pejorativa, aquilo traz um descontentamento, como a gente já viu vários manifestos católicos e evangélicos
às vezes, em carnaval, porque bota Jesus Cristo acontecendo isso, acontecendo aquilo. Por quê? Porque são instrumentos considerados sagrados, né? Jesus é um ser sagrado, a Bíblia é um livro considerado sagrado. Assim como gera desconforto quando o evangélico chuta a imagem lá da Exatamente. Nossa Senhora, né? Para os Porque católicos, né? está fazendo isso com o sagrado daquela independente de quem religião. está realizando esse ato profano, né? Digamos assim. Ou chuta um despacho, né? Você agride, né? Você está agredindo aquela religião. Há um ícone religioso daquela religião. O cocar e alguns instrumentos para os indígenas são sagrados. Aquilo tem um sentido sagrado. Então, quando alguém bota uma fantasia e sai fantasiado de índio, aquilo você está afrontando o sagrado do indígena. Mas as pessoas não sabem disso porque não estão nem aí, não se preocupam com essas coisas, né? E com o tempo, a evolução nos ajuda a entender melhor esses pontos. Hoje, a evolução nos ajudou a ver, por exemplo, que não são índios, são indígenas. A evolução nos ajudou a ver, por exemplo, que nunca existiu escravo no Brasil. Existiu pessoas que foram escravizadas. O que ele era escravo? Quando você denota escravo, você está denotando, você já está colocando uma condição naquela pessoa. E não. Ele foi escravizado por alguém. Ele era livre. Muitos eram até reis, rainhas, Sim. lá onde habitavam na África, né? E foram conduzidos à condição de escravizados, né? Durante muito tempo a gente chamava alguém que tinha uma doença física de deficiente. Ele não é um deficiente, ele é uma pessoa com uma deficiência. Aquela deficiência não o torna um deficiente. Então isso, a evolução vai nos ajudando a entender. Então as pessoas que abrem a mente para entender, elas se tornam pessoas mais evoluídas, né? Tem aquelas que não vão querer aprender e preferem permanecer na obscuridade. Mas então a gente aproveita a exibição do curta-metragem para fazer uma análise sobre todos esses fatos. E é legal, cara, que os alunos participam assim com muita vontade e a gente sai de lá, sai da exibição com muita alegria no coração em saber que aquilo gerou algum tipo de fruto, né? E no final eu faço um oferecimento do curta para aquele que me ensinou tudo isso, que foi o professor Wagner Navega. No final tem ali uma foto que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E porque há pouco tempo atrás, há uns meses atrás, eu estava assistindo um vídeo de Nego Bispo. Nego Bispo é um filósofo lá do Nordeste, um desses senhores já antigos que a sabedoria os tornou filósofos, né? E ele tem um vídeo muito interessante que ele conta o seguinte, ele conta que conheceu um senhor, o senhor falou para ele, sabe ler? Ele sei, sabe matemática? Sei. Sabe marcenaria? Não, isso eu não sei. Posso te ensinar? Pode. E aquele senhor ensinou para o Nego Bispo a ser um marceneiro. Depois que o Nego Bispo aprendeu todas aquelas coisas, aquele senhor falou assim, olha só, agora aquilo que eu te ensinei, você precisa ensinar a outros. Porque se você fizer isso, a minha memória permanece viva. Se aquilo que eu te ensinei você guardar com você e não passar para mais ninguém, eu estou morrendo ali, junto com o conhecimento que eu te passei. Mas se aquilo que eu te passei você passar, eu continuo vivo, né? Então eu percebo e entendo que uma das formas de manter a memória do professor Wagner Navega vivo é passar adiante aquilo que eu recebi dele. Aliás, Jesus já fez isso, né? Paulo, quando disse, eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei, né? Então, assim, não adianta você receber e não passar à frente. Então, um dos objetivos desse curta e um dos objetivos dessa homenagem ao professor Wagner Navega é isso.